Estamos chegando, soltou uns fogos aqui agora. Porque estamos chegando. Sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube, canal Sérgio S. Bento. Muito alegre de estar aqui mais uma vez com você, tá bom? Antes da gente ir para a mensagem de hoje, a gente quer dar uns avisos aqui para você. Primeiro, inscreva-se lá no canal Sérgio S. Bento, tá bom? E deixe o seu comentário, se possível, e ative o sininho, que vai avisar você de conteúdo novo. Dê lá também o seu like, assim, não assado, assim, se possível, tá bom? E não esqueça de compartilhar com outras pessoas. Se foi bom para você, se fez bem para você, a chance é grande de que faça o mesmo efeito para outros, tá bom? É isso daí. É com alegria que eu estou aqui, então, para apresentar mais um Jesus, a sua única solução. Hoje eu tenho uma mensagem especial de Deus para o nosso coração, muito especial. Você já deve ter ouvido falar desse texto, dessas experiências aqui. É sobre as tentações de Jesus. As tentações de Jesus. A gente vai fazer a leitura de Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Caso você tenha a Bíblia e quiser acompanhar, ok, se não, me ouça aí, tá? Mateus, capítulo 4, do 1 ao 11. Assim diz Mateus sobre a narrativa da tentação de Jesus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, lógico, não? Então o tentador, aproximando-se de Jesus, disse: Se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo não fica quieto, o bicho é danado. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe respondeu: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Que coisa boa, hein? Veja bem, gente, eu faço uma pergunta para você, nesse início aqui nosso. Você já foi tentado? Tipo, pensou em fazer um assalto? Eu conheço pessoas que não podem assistir aquele filme lá, o La Casa de Papel, porque passa aquela dinheirama toda, o pessoal fabricando dinheiro, o cara fica louco com aquilo ali. Você também já pensou assim, uma tentaçãozinha, tipo trair a sua mulher, o seu marido? Tipo, também uma tentaçãozinha assim, satisfazer algum desejo proibido. Ou, quem sabe, um impulso para fazer uma compra bem louca, bem doida mesmo, sabe? Eu tô afim, não tô nem aí com dívida, se o que vai acontecer. Ou também, quem sabe, uma tentaçãozinha tipo assim, para você provocar alguém, deixar alguém louco de inveja. E aí você faz também uma loucura. O que a gente precisa saber é o seguinte, que sofrer tentações é normal, é coisa normal do ser humano, porque tem gente que pensa que sofrer tentação
é pecado. Não, gente, é normal. Jesus sofreu tentações. Sofrer tentações não é pecado. Pecado é ceder, é consumar a tentação, tá bom? Mas antes da gente entrar nas tentações de Jesus, eu queria deixar aqui algumas coisas sobre tentações. Primeira coisa é que foi o Espírito Santo quem levou Jesus para ser tentado pelo diabo. Você viu aí logo no início, no verso 1. Então, sofrer tentações é normal, não é pecado. Pecado é ceder a tentação. Quem levou Jesus para ser tentado pelo diabo foi o Espírito Santo, gente, tá bom? E no deserto, porque Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado, no deserto a gente pode ouvir a voz de Deus e do diabo também. Quem estuda aí a história dos famosos pais da igreja sabe disso. Principalmente ali no século IV, V, VI, o pessoal foi para os desertos para ouvir Deus, para falar com Deus, para meditar, orar e tudo mais. E muitos deles tiveram encontro com Deus, mas muitos deles também tiveram encontro com o diabo. E terceira coisa é que Jesus, como sumo sacerdote, se compadece das nossas fraquezas, conforme Hebreus 4,15. Lá se diz que ele, Jesus, foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Porque às vezes as pessoas ficam dizendo, puxa, será que Jesus foi tentado como eu estou sendo? Como é duro ser tentado, meu Deus do céu, eu acho que Jesus não me entende, não sofreu o que eu sofri. Então, saiba, Jesus foi tentado à nossa semelhança, como eu e como você, tá? E Paulo diz que as tentações são possíveis de ser vencidas. Lá em 1 Coríntios 10, 13, ele diz assim, as tentações são humanas. Porque tem gente que quando é tentado, acha que as tentações é uma coisa do outro mundo, assim, que ele não pode resistir. A gente pode resistir. Inclusive, Paulo diz que Deus não permitirá que a gente seja tentado além das nossas forças. E mais, ele diz que junto com a tentação, ele provê livramento, o jeito da gente escapar. E aqui eu lembro, sabe do quê? De José no Egito, lá quando a mulher do Potifar foi tentar ele, tirou a roupa e foi para cima dele. E o que José fez? Saiu correndo, porque não tem alternativa, você tem que correr. Ou para longe, ou para cima da mulher. E José correu para longe. E por último, toda tentação tem a filosofia de que os fins justificam os meios. Todas elas têm essa filosofia. Os fins justificam os meios. Bom, vamos lá sobre as tentações de Jesus. Onde e como foram as tentações que Jesus sofreu? A primeira tentação de Jesus foi no deserto. Você vê que o Espírito Santo leva Jesus para o deserto. E a tentação foi de transformar pedras em pães. Ou seja, quando se está com fome, vale tudo para matar a fome. Quando a gente está com sede e fome, a ideia de Satanás é vale tudo para matar a sede e a fome. Ou seja, é a absolutização do desejo. Eu estou com fome, eu estou com sede, então isso tem que ser resolvido. Como se fome e sede representasse toda a nossa vida. Eu estou com fome, eu estou com sede. E isso é tudo na minha vida. Não. Gente, depois de 40 dias com fome, sem comer nada, sem beber água e tudo mais, Jesus estava com muita fome e com sede. Isso era o normal. No caso aqui, ele estava fraco, vulnerável, como qualquer um de nós estaríamos. Você está entendendo? Então, veja bem, você acha normal sentir fome e sede depois de 40 dias sem comer e sem beber? Sim. Mas a pergunta também outra é, mas vale tudo para matar a fome e a sede? Estar com fome, com sede depois de 40 dias? Normal. Mas vale tudo para matar essa fome e essa sede? Há muita gente com fome de dinheiro, de poder, de sexo, de beleza, e para isso o pessoal está fazendo qualquer coisa, mas qualquer coisa mesmo, e tem gente morrendo por isso. Saiba, quando eu faço qualquer coisa para conseguir ficar bonito, para atingir um poder, um cargo na empresa, para ganhar dinheiro, para juntar o meu primeiro milhão,
como é o papo por aí, né? Você juntou o seu primeiro 1.000.000. Gente, isso não é milagre, não é bênção, é estupro, é maldição e vai desgraçar com a sua vida. Isso tem consequências. Seu casamento pode acabar. Você pode perder todo o dinheiro que você arriscou. E porque você achava que precisava dar um jeito na beleza de qualquer jeito, você pode ficar muito feia ou perder a sua vida. Cuidado, cuidado! Interessante que tudo isso está ligado a Deus. O diabo vem e diz assim para Jesus, assim, ó, falou manso, se és filho de Deus, não passa fome, não vive ao relento, sem uma casinha, sem nada. Não. Se você é filho de Deus, que isso? Deus vai dar um jeito. Você pode usar o poder de Deus para realizar suas vontades. Esse não é filho de Deus. É um filho babaca, idiota, que acredita nessas conversinhas do diabo. E é o que mais a gente se ouve por aí nos púlpitos das igrejas desse país. Você tem que ter tudo. Tem que ser abençoado, tem que ser curado, tem que ter casa boa, carro bom, tem que ter saúde. E tem gente que acredita nisso de verdade. É lógico que quem é de Jesus, lê os evangelhos, sabe que claro que a gente pode ser abençoado, a gente pode ter saúde, é claro, mas isso não é absoluto. Não é absoluto, meu querido. Dá uma olhada à sua volta, dá uma olhada no país, e essa mentira acaba. E essa verdade vendida como mentira, ou essa mentira vendida como verdade, acaba. Não aguenta. É só dar uma olhadinha à sua volta. Você está entendendo? E outra coisa, o povo pensa, porque o pastor citou a Bíblia. O diabo citou a Bíblia para Jesus. O seu pastor conhece a Bíblia? O diabo também conhece. O seu pastor cita muito a Bíblia? O diabo também cita e citou para Jesus. Cuidado, porque pode ser que não é o seu pastor que está citando a Bíblia. É perigoso esse negócio de citar a Bíblia também, tá bom? Agora você veja bem, como que Jesus venceu essa tentação? Se és filho de Deus, você tem que fazer um milagre, transformar pedra em pão, nem que seja um estupro, mas você é filho de Deus, vai lá e faça. Como que Jesus venceu essa tentação? O verso 4 diz, não só de pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Gente, não é só de pão que a gente vive, ou seja, de materialidade. Porque tem gente que acha que vive só de pão, né? De dinheiro, sexo, beleza, poder, essas coisas. Isso para ele é realização total, a vida dele está centrada nessas coisas. Pelo amor de Deus, saiba, essas necessidades não são suficientes para satisfazer você. Faz parte, mas não são suficientes. Você poderá ter dinheiro, ter sexo à vontade, beleza, você pode aí fazer toda a cirurgia e ficar como a mulher mais bonita do mundo. Mas e daí? Pode ter poder, e daí? Mas isso não é tudo. Tem partes na minha vida, na sua vida, que vai além dessas coisas. Do sexo, do poder, do dinheiro, da materialidade. Sua vida é mais do que isso. Tem partes na sua vida e na minha que só o pão da palavra de Deus pode satisfazer. Não se esqueça disso. Você tem que comer, como Jesus mesmo disse, eu sou o pão que desceu do céu. Tem que me comer. Tem que comer evangelho, beber evangelho. Você está entendendo? É isso. Porque senão, você vai continuar com fome, com vontade de continuar, de comida e de bebida, mesmo estando de barriga cheia, tendo muito dinheiro, fazendo muito sexo, sendo a pessoa mais bela, tendo todo o poder. A gente precisa da palavra de Deus, do pão da vida, que é Jesus. Uma outra tentação que Jesus teve, a segunda, foi no pináculo do templo. O diabo levou Jesus lá e disse para ele,
pula do pináculo, porque os anjos vai segurar. E o diabo ainda cita, né? O verso 5 e 6. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito lá no Salmo 91, que aos seus anjos ordenará teu respeito para que te guardem, para que não tropece em nenhuma pedra. Essa é a promessa. Está escrito. Você não vai acreditar? Pula! Olha aqui, pensa um pouquinho, Jesus está no pináculo do templo. Imagine a cena, a hora do culto, da reunião do povo, do sacrifício, todo mundo o templo lotado, a parte externa lotada, aquela multidão lá. E aí o diabo mostra para Jesus, você não veio com uma missão, como uma vocação, ganhar aquele povo, convencer aquele povo que você é o Messias? Então, dá um pulo, salta, e aí você vai fazer uma aterrissagem assim, tipo um pássaro. Aí a galera vai ver e vai fazer o quê? Vai acreditar em você. Vai querer autógrafo, você vai ser o cara, vai ficar famoso. Então é só pular do pináculo do templo. Ou seja, o diabo está dizendo, o espetacular, o show é o caminho mais curto para o sucesso pessoal da sua vocação e da sua missão aqui na Terra. Todo mundo vai crer que você é o Messias, vai te adorar. Você é só pular. E aí eu te pergunto para você, você tem sido tentado a pular do pináculo do templo? A religião tem dito para você, pula. Pula. É promessa. Acredite, você vai se dar bem. Tem algum pastor aí sugerindo para você do pináculo do templo, lá do púlpito, dizendo para você, pula, irmão. É só fazer essa corrente. Pula. Faça essa campanha. Pula. É de Abraão, é de Moisés, é de Josué. Olha que eles conseguiram. Pula. Está escrito, está na Bíblia. E aí? O que tem de gente pulando e se estrepando não está escrito, meu amado. Cuidado, cuidado, cuidado com essas tentações que vêm do pináculo do templo, pedindo para você pular, saltar. Vai, você é filho de Deus. Cuidado. Eu já vi muita gente se arrebentar. Talvez você também já viu. Talvez já aconteceu com você. Tá bom? Cuidado. Como que Jesus venceu essa tentação? Que o diabo manda ele pular do pináculo do templo. O verso 7 diz que respondeu Jesus. Também está escrito. Você vem citando a Bíblia, tem um outro lado também. Não tentarás o Senhor teu Deus. Meu Deus do céu, saiba disso. Você viu aí? Dependendo de como a gente usa a Bíblia, é tentação a Deus. E isso quer dizer que você pode estar se aliando ao Satanás, ao diabo. E não só obedecendo o seu pastor que está mandando você pular. Pode ser o diabo usando o seu pastor para citar um texto bíblico e você está acreditando. E você está acreditando. Pula, irmão, está escrito. Pula. E o diabo diz isso para Jesus. Pula. E Jesus disse, não. É tentar Deus. Pular do pináculo do templo é tentação a Deus. Usar o nome de Deus para fazer loucuras é tentação a Deus. Não é palavra de Deus. Não é palavra de Deus. É só dar uma olhada nas guerras que fizeram. As cruzadas nos séculos, aí para trás, aí no século 11, 12, 13, as cruzadas, 200 anos de guerra, feitas em quê? Em nome de Deus. Hoje se usa violência por aí, em nome de Deus, não é? Cuidado com esse negócio. É do diabo, mas o nome de Deus está lá. É do diabo, mas usam a Bíblia. Tem coisas que pastores estão pedindo para o povo fazer neste país, que é tentação a Deus. Estão se aliando ao diabo. Você está entendendo? Muito cuidado, meu querido, muito cuidado. Em nome de Jesus, hein? Cuidado com esse salto de bungee jump espiritual.
você pode se dar muito mal. Ah, é Salmo 91. E você vai pular? Esse é um lado da moeda, você vai pular? Jesus diz, é tentação a Deus. E se eu fazer, eu vou me aliar ao diabo, obedecer ao diabo. Cuidado. A terceira tentação foi num monte muito alto. O diabo continua subindo. Primeiro começou aqui embaixo, na terra, né? Transformar a pedra em pão, levou ele para o pináculo do templo e agora leva para mais alto ainda, numa montanha bem alta. E lá mostrou os reinos do mundo e a glória deles em troca se Jesus ficasse prostrado. O diabo daria os reinos do mundo, que é o governo, o poder político e a glória que o poder político traz. Ou seja, o diabo estava dizendo para Jesus, o poder político pode resolver todos os seus problemas. Você já ouviu essa frase? Então aqui é o diabo, gente. O diabo está dizendo para Jesus, sem essa de ficar aí orando, obedecendo o seu pai, a palavra dele, a vontade dele, sem essa vida que você quer levar de sacrifício, de simplicidade, ficar no relento, passando necessidade, sem essa coisa de você morrer na cruz, demonstrar o seu amor, sem essa coisa de você dizendo que é a verdade, o caminho é a vida. É só você ficar de 4 e eu dou um jeito em tudo isso para você. Já aconteceu isso com você? Você tem alvos, sonhos, desejos, propósito na vida, e aí aparece aquela tentaçãozinha, olha, só você ficar de joelho aqui para mim, você é promovido na empresa. Você vai conseguir juntar o que você quer, conseguir o que você quer. Você já ouviu isso? Você já foi tentado com isso? Já ouviu essas histórias acontecer? Cuidado, cuidado. Eu fico muito preocupado com o envolvimento dos evangélicos na política aqui hoje no Brasil. Eu não tenho tempo aqui para descer profundamente. Futuramente a gente fala sobre isso. Mas eu quero perguntar para você, você acha mesmo que esse envolvimento da igreja evangélica na política está correta? Não se trata se Deus ser contra, essa não é a questão é outra. Você já leu a história da igreja desde o século IV, quando teve início do cristianismo, Constantino, o imperador que fundou o cristianismo, daí para cá você já leu. Você já leu sobre a entrada dos evangélicos na política, como que foi, o que aconteceu. Você já viu as votações deles? Você já leu sobre o que Jesus disse sobre o poder político, sobre como foi a vida dos apóstolos? Você já leu Apocalipse 13? Olhe para a história. Pergunte aos líderes católicos, que são quase 1.700 anos de experiência que eles têm para dar e vender. Às vezes eu fico pensando que os líderes católicos estão olhando esse envolvimento dos evangélicos na política e eles devem ficar pensando, bobinhos. O final a gente já sabe. É trágico. Agora, vai dizer isso para eles. Vai dizer isso para eles, para o Feliciano, para essa galera toda que está aí. Sai daqui. Agora é a nossa vez. Vocês estão com inveja. E com a gente vai ser diferente. Vai ser diferente. E vai ser para a glória de Deus. Nem Jesus eles vão ouvir. Eu sinto muito, eles não vão ouvir. E você acha mesmo que a gente precisa ir longe para ver o final disso? Você acha mesmo? Você acha mesmo? Você já não viu o que já andou acontecendo no Brasil? Mas ninguém fala, fica tudo camuflado, quietinho, ninguém toca no assunto. E já aconteceu coisas muito feias e não foram poucas. Não foram poucas. Dê uma olhadinha só no Rio de Janeiro para você ver. Eu quero terminar dizendo o seguinte, que quem quiser se envolver na política, não tem problema. Faça isso no nome seu, não no nome de Deus, não no nome da igreja de Jesus. Gente, não vote em nome de Deus, mas vote no seu nome. Como cidadão da terra, não meta Deus nessa parada. Deus está acima de todas essas coisas.
tá bom? A pergunta que fica para a gente é como que Jesus venceu essa tentação? E talvez você está sendo tentado aí porque o diabo está oferecendo meios para você evitar coisas que você tem que pagar preço, sofrer na sua vida. No verso 10, Jesus diz, então Jesus ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e só a ele darás culto. Eu só cultuo a Deus, não interessa se eu estou com fome, se eu estou com jejum, não interessa se eu tenho casa, se eu não tenho, não interessa se eu estou doente, se eu não estou, não interessa nada se eu tenho dinheiro, se eu não tenho, não interessa. Culto, culto, adoração, eu só dou a Deus, a mais ninguém. Jesus estava dizendo não às glórias do mundo, às ambições do poder, não ao poder político como adoração, como ficar curvado para conseguir os meios, coisas para realizar a missão. Jesus disse sim à vontade de Deus, sim para a sua vocação, sim para a sua missão. E essa deve ser a resposta do discípulo de Jesus. Sabe por quê? O final é lindo, é fantástico. E o diabo gostaria de esconder isso daqui de você. E esse final, esse é só para aqueles que fizeram a vontade de Deus. Não ficou de 4 pro bicho. Olha o verso 11. Com isto, depois dessa resposta, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Mesa farta no deserto, servida por anjos. É isso que te espera quando você vencer as tentações de Jesus. E por isso que Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resista, fique firme. Vai ser duro o caminho que você quer trilhar, vai ser difícil. Às vezes a situação está delicada, você está sofrendo tentações de muitas áreas na sua vida. Segure firme, segure firme. Resista, porque o diabo vai correr, vai embora. E aí, meu querido, em pleno deserto, aquela mesona bonita preparada por Deus e anjos, não é homem, anjos, servindo você. Servindo você. E aí, você está sofrendo tentações? Você está sofrendo tentações? Resista. Fique firme como Jesus. E a vitória é mais do que sua. É mais. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Jesus vai te dar força para você vencer. E depois é mesa farta no deserto, servida por anjos. Tá bom? Senhor, meu Deus, eu quero nesse momento orar pelas pessoas que estão aí enfrentando provações, situações difíceis na sua vida, como todos os seres humanos enfrentam. E Jesus as enfrentou, e Jesus as venceu. E que isso fica como lição, como grande aprendizado para cada um de nós. Porque Jesus nos dá força para vencer. E no final, barriga cheia, em pleno deserto, servida por anjos de Deus. É Deus que tem que matar a nossa fome. É anjos que vêm servir comida, uma mesa farta no nosso deserto. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Fique firme e você vai vencer todas as tentações, tá bom? Logo mais a gente volta com mais um Jesus, a sua única solução. Deus abençoe você.